É sempre uma honra e até nos deixa numa posição desconfortável quando nós falamos a respeito de um espírito de escola como a irmã Sheila. Nós sabemos da três existências, três reencarnações que estão confirmadas a respeito da irmã. E sabemos principalmente, na lida espírita, os trabalhos que ela realiza, principalmente voltados à cura, voltados às crianças e também nesse processo de passagem de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração, né? Ela nos conta, através de um livro do médium Jairo Avelar, que infelizmente desencarnou há pouco tempo, 4 livros psicografados, ditados pela irmã, grande médium de psicografia. Em Digna Estrela, ela conta que, recentemente, junto com um grupo de 7 amigos, 7 espíritos amigos, foi convocada para uma reunião com Maria. Isso. Mas que ela estranhou muito, porque afinal de contas era uma reunião com Maria, mas que outros grupos também estavam participando de reuniões com espíritos tão iluminados para o advento dessa passagem em direção a um mundo de regeneração. E ela se viu uma noite lá em Éfeso e relembrou da primeira, na verdade, a nossa primeira conhecida reencarnação, relembrou quando ela e os seus amigos, criancinhas ainda, após a escola, iam de manhã eh, ouvir Maria lá na casa dela, perto da praia, lá em Éfeso, ouvir a respeito de Jesus, sem saberem que estavam sendo preparados para todos os trabalhos do advir, com a própria chegada do Espiritismo e principalmente com o advento da nova era, dessa novo mundo que nós estamos adentrando. Isso é a primeira reencarnação que nós conhecemos, parcas informações, mas já era um espírito que estava sendo preparado para os trabalhos. A outra reencarnação que é muito conhecida é Santa Joana de Chantal, a baronesa de Chantal, casada eh, com o barão de Chantal, que infelizmente para ela desencarnou num acidente de caça 15 dias depois do nascimento do seu terceiro filho. Tão logo ela arrumou toda a situação do castelo, tão logo ela arrumou toda a situação da criadagem, esperando que as crianças crescessem, ela se desliga do mundo material e, junto com São Francisco de Sales, eles fundam a Ordem de Visitação de Maria, lá na França, né? E no total foram 87 conventos que os dois abriram. Olha só, 87 conventos. Imagina a dificuldade de manter um centro espírita e eles mantiveram sem nada, partindo do zero. Porque quando ela se desliga da vida material, ela entrega metade do que tinha para a sua família e a outra metade para os pobres e sai sem nada. Entra na casa, no primeiro convento, sem móveis, inclusive. Deus proverá. Eu lembro da frase que eu li, que ela citou. E Deus realmente permitiu que tudo isso fosse realizado. E ela se dedicou aos pobres. Hoje, essa ordem, para vocês terem uma ideia, tem mais de 3.000 freiras. Ela existe até hoje, inclusive em São Paulo. O mais que nós conhecemos, né, as informações que mais temos é a respeito da irmã Sheila como irmã Sheila, uma alemã, filha do Dr. Fritz. Dr. Fritz não é esse cirurgião conhecido, e sim um médico homeopata que viveu na Alemanha. Eles viveram na Alemanha, ela, o Rodolfo, irmão dela, e o Fritz, o pai, viveram muito provavelmente em Hamburgo, e ela era enfermeira nessa época, dedicava-se a ajudar principalmente os feridos de guerra, né? Uma pessoa muito doce, muito gentil. E ela veio a desencarnar junto com o pai. O irmão já tinha sido, inclusive, assassinado antes, né, no início da Segunda Guerra Mundial, pelos próprios alemães.
é fuzilado num pelotão de fuzilamento quando eles entraram na Polônia, mas os dois, o pai e a mãe, vieram desencarnar em 1943. A Sheila nasceu em 1915 e desencarnou em 1943, muito jovem, consequentemente, 28 anos de idade. Um avião dos aliados bombardeando as cidades alemãs, acredita-se que tenha sido Hamburgo, caiu, abatido, caiu em cima da casa. Inclusive Peixotinho, nosso grande médium de efeitos físicos, de ectoplasmia, de materialização de espíritos, junto com o grupo dele, ajudou no processo de desenlace desse espírito maravilhoso. Então, logo ela volta à pátria espiritual, ela se liga ao movimento espírita brasileiro, no processo de difusão e fazer com que esse planeta se encaminhe em direção a um planeta de regeneração e, e assume a direção geral, era administradora geral de um hospital muito conhecido que fica na cidade de Alvorada Nova. Esse hospital nós o conhecemos graças a Robert Glasser, que escreveu um livro Alvorada Nova, uma cidade, uma colônia espiritual que fica na altura de São Vicente, aqui em São Paulo, e que lá tem um hospital chamado Casa de Repouso, que todo mundo chama muito carinhosamente de Hospital de Sheila. Nós aqui em Ribeirão Pires, no Recanto de Luz Irmã Sheila, estamos ligados a esse hospital. É realizado um trabalho de cura e cirurgia espiritual aqui, sob responsabilidade, na verdade, do Dr. Arthur Neiva, que é o responsável pelo Conselho Deliberativo do Hospital de Sheila. E ela poderia, inclusive, já ter alçado para uma esfera espiritual superior. Ela se encontra na esfera das artes ou cultural e ciência, que fica acima do umbral, né? E ela pediu, na realidade, para permanecer conosco, porque enquanto houver doentes, ela quer trabalhar na cura. Lembrando o Dr. Bezerra de Menezes, qual, inclusive, são amigos pessoais. Não há dúvida que toda vez que eu falo sobre a irmã Sheila, eu me emociono, porque se vocês conhecessem o trabalho que ela realiza em detalhes, e infelizmente a literatura é muito pouca e ela está muito esparsa, né? Se não fossem as atas de reuniões do Peixotinho que estão registradas e depositadas no Clarim, lá em Matão, e se não fossem alguns genros do Peixotinho que registraram muitas informações, nós teríamos muito poucas informações a respeito dessa veneranda irmã Sheila. Fiquem com Deus e muito obrigado pela oportunidade de falar sobre esse espírito de escola.